noite. Temos de ser internacionais. Bonsoir. Guten Abend. Não é beterraba, é Guten Abend. Dona Ninja, Dona Ninja. Meus amores, eu escrevi qualquer coisa nas redes sociais ontem. Que eu vou aproveitar para falar um bocadinho hoje. Isto porquê? Porque, e se quiserem, vamos abrindo as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Enquanto vocês abrem, eu vou falando. Isto porquê? Porque estão a acontecer algumas coisas no mundo que estão a trazer muito temor ao meu coração. Ora, se eu disser só isto assim, o que é que as pessoas vão pensar? É as eleições no Brasil. Não, nada a ver com isso. E não tem a ver com a economia, não tem absolutamente nada a ver com as questões sociais que se passam em Portugal ou no mundo, ou seja, em que país for. Não tem absolutamente nada a ver com nada carnal ou físico. Tem a ver com o espírito. Única e exclusivamente com o Espírito de Deus e com as coisas espirituais, com as coisas que são do alto. Porque assim, igreja, eu não falo nem na igreja, nem em lado nenhum, nem tenho prazer absolutamente nenhum em falar das coisas que não são do alto. Porque as coisas que não são do alto não nos levam ao crescimento espiritual necessário para estarmos cada vez mais perto de Deus. O nosso propósito aqui não é curar os enfermos, não é expulsar demónios, e são coisas que vêm por nós irmos. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Isso são coisas que acontecem por nós obedecermos a Deus. Por nós fazermos de Deus a pessoa mais importante da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério. E é isso que também me incomoda bastante como pastor, é que às vezes o papel da igreja está, o objetivo, a visão da igreja no global está aguada. As pessoas pensam que a igreja é para isto, quando Deus levantou a sua casa para outra coisa. Estão a entender? Pronto. Efetivamente, na casa de Deus há cura. Pois claro que há. E há libertação, e há liberdade. E há o Espírito de Deus, e há a Palavra de Deus. Mas o propósito não é aquelas coisas que são os sinais. E estes sinais seguirão aos que crerem. Seguirão. Acompanharão aqueles que crerem. Aqueles que vão e edificam o reino dos céus, e edificam a sua casa, a casa de Deus aqui nesta terra. Incomoda-me bastante que o mundo esteja tão distraído com as coisas que se passam, cujos olhos estão tão entretidos com a política, com a economia, com a sociedade, que se esquecem que Deus está apenas a fazer cumprir o plano que Ele estabeleceu para esta terra. Então Deus é mau porque Deus está a permitir a crise. Não. Mas há uma coisa que está certa nessa frase, é Deus está a permitir. Mas não quer dizer que provenha dele. Deus está a permitir, porque a árvore boa não pode dar mau fruto. Nem a árvore má dar bom fruto. Então Deus está a permitir porquê? Em primeiro lugar, para que a igreja se aproxime dele em oração. Nós oramos muito pouco. E não se trata de estar horas a orar. Já falámos milhentas vezes sobre isso. Temos tendência para ir procurar os métodos alternativos sempre, na vez de buscarmos em primeiro lugar a Deus. Irmãos, não tem mal nenhum nós irmos ao médico, não tem mal nenhum irmos ao hospital, não tem mal nenhum de sofrermos ou passarmos por uma cirurgia, não tem mal nenhum. Mas tem mal é se a nossa fé não está posta em Deus, em primeiro lugar. Então eu, para passar por uma cirurgia, a minha fé não pode estar no cirurgião. Maldito o homem confia no homem, eu tenho que estar em Deus, que se vai usar dele. Ou no médico, ou no enfermeiro. Vocês estão a entender o que eu estou a querer dizer?
Assim como a nossa fé está posta no pastor, está errada. Vai nos levar à derrota, vai nos levar à idolatria. Rapidamente, um dia o pastor começa a pregar coisas que não são de Deus e você aceita. Porque foi o pastor que falou. O pastor, não, o pastor fala, está sempre certo. Não, não está. Nós somos homens. Somos limitados. E eu sou, e o Zé António é outro igual, o Jonas é igual, e há outros que estamos sempre a analisar aquilo que estamos a falar, aquilo que escrevemos. Nós não escrevemos nada no livro ou nas redes sociais, ou seja em que plataforma for, que não esteja bem estudado primeiro, que não tenhamos analisado bem primeiro. Primeiro porque não queremos incorrer no erro de ser igual aos outros, enganar. Segundo, não queremos convencer ninguém de nada. E terceiro, queremos que seja o Espírito Santo a mover-se na vida das pessoas. Para quê? Para crescimento espiritual, para edificação. Porque uma casa não pode crescer se os pilares não estiverem fortificados. Se os pilares não estiverem bem edificados, fortificados, bem robustos, o crescimento vai fazer com que as bases caiam. E você sabe que é isto que acontece com muitas igrejas. Você pense na sua primeira igreja. Você não vai dizer qual é, porque eu não quero saber. Mas você diga-me, quando você saiu dessa igreja, quantas pessoas que começaram esse trabalho com esse pastor ainda lá estavam? Nenhum. Porquê? Porque o crescimento espiritual foi no número de pessoas, no número das ofertas, em alvos e em coisas visíveis para os homens, e não foi em tornar os pilares robustos para um possível crescimento futuro. Dizem muitas vezes aqui, o pastor tem muitos presbíteros. Para quê? Como uma boa casa que queira crescer tem que ter muitos pilares. E se eu não consigo ter grandes pilares largos que sustentem a casa inteira, eu tenho que ter vários pequenos. E o meu papel como pastor, como arquiteto, como mestre de obras, é ir alargando esses pilares e transformando esses pilares para umas coisas mais grossas, mais robustas, que aguentem mais carga, para que Deus possa edificar a sua casa cada vez no seu propósito, num crescimento maior. Isto aplica-se em todas as áreas da nossa vida. Pense no seu casamento. Porquê é que por vezes os nossos casamentos falham? Porque não têm a base de sustentação. Qual é a base de sustentação de um casamento? É o sexo? Não. Um dia o sexo acaba e depois? Eles nem se suportam, nem se conseguem ver. É o dinheiro. Um dia o dinheiro acaba e entra o ditado popular português. Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. A culpa é de todos. Mas se o casamento estiver sustentado, por exemplo, no diálogo e em Deus, já são dois pilares. Um casamento que se levanta porque ambos querem muito ter filhos. Quando os tiverem, eles vão se separar. Porque os filhos vão roubar, como os quiseram muito ter, os filhos vão roubar a atenção de um para o outro. E de repente, eles chegam aos 8 anos e ainda dormem convosco na cama. E o filho faz uma birra no centro comercial e você dá-lhe o que ele quer, porque ele fez a birra e não quer passar pela vergonha. Vocês estão a entender o que eu estou a querer dizer? Manipulação. Os filhos podem também ser um problema no casamento. O dinheiro pode ser um problema. O sexo, ou a ausência, ou o excesso, ou sustentar um casamento inteiro no sexo. Na aparência. Vou casar com aquela mulher porque ela é muito bonita. E quando ela tiver 60 anos... Olha a Brigitte Bardot, que era tão bonita. Quando chegou aos 50 anos, parecia um monstro. Uma mulher tão bonita como ela, que era, durante tantos anos, foi o espelho da beleza no mundo. Quando chegou a uma certa idade, quase nem era reconhecida. Vocês estão a entender o que eu estou a querer dizer? Então, quando a gente fala em crescimento espiritual, não podemos só falar numa igreja, temos que falar no casamento, temos que falar na família.
Estamos falando da nossa própria vida. Eu trabalho 12 horas por dia para ganhar um X. É isto que eu vou viver toda a vida. Vou aguentar 47 anos de trabalho, ou 40 ou 50, consoante os anos de desconto. Vou estar 50 anos a trabalhar 12 horas por dia. Vou aguentar? Não, não vai. Eu tenho a certeza que não vai. Mas eu sou saudável. Mas não vai aguentar. Vocês estão a entender? Então eu vou trabalhar os meus melhores anos muito para ganhar muito. E quando chegar à idade avançada, ninguém vai aguentar, ninguém vos vai aguentar, porque vamos pôr as culpas no mundo inteiro por sermos doentes, porque não aproveitamos a vida, porque não viajamos, porque não tivemos um cão, porque não tivemos um filho, porque não casámos. O pilar da minha vida é a felicidade. Eu só vou ser feliz quando casar. Se você não for feliz consigo mesmo, nunca vai ser feliz casando. Então, eu estou a querer mostrar a vocês, num negócio, qual é o propósito do negócio? Ganhar dinheiro. Então, este negócio vai ruir. Qual é o propósito do negócio? É prestar um serviço. Eu vou receber dinheiro por esse serviço. Digno é o obreiro do seu salário. Mas se eu quiser ganhar este mundo e o outro no primeiro serviço, já ninguém me pede o segundo. Estão a entender o que eu estou a querer dizer? Que família, casamento, igreja, negócio, irmãos, em tudo. Em tudo. Até num relacionamento entre amigos. Se eu sou amigo desta pessoa porque me convém o que ela tem, o que ela sabe, o que ele consegue e, sei lá, os conhecimentos que essa pessoa tem, essa amizade nunca vai funcionar a 100%. Ok? Vocês estão a entender o que eu estou a partilhar com vocês hoje? Agora, onde é que isto se aplica? Aplica-se, primeiro que tudo, no meu relacionamento com Deus. Porquê é que eu busco a Deus? Porquê é que eu, ou quando nós estamos na adoração e eu sinto Deus a passear aqui no nosso meio, como fez no domingo, eu pessoalmente nunca digo à igreja, é hora de pedir. Porque eu não quero que você se habitue a ter a visita de Deus para pedir. Eu quero que você se habitue a ter a visita de Deus para o adorar. Para o adorar. E porquê? Porque eu sei a verdade e você também. No domingo o pastor António disse, agora é hora de pedir. Está mal. Não, foi o que ele sentiu. Eu não me vou pôr a isso. Vocês entendem? Mas é tão bom quando uma igreja entende que se Deus está presente, então é para o adorar. E se eu o adorar, o que é que diz em Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a quem? Ao pastor? Agradar à minha mulher. Às vezes é preciso ter mais fé do que todos os homens em Israel. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que nele crê, há versões que dizem que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe e que é o abençoador ou recompensador daqueles que o buscam. Então, se eu o busco, ele já me recompensa. Não, exatamente, que o busca. Eu busco a Deus porque eu o amo. No domingo, nós orámos pelo Luxemburgo, orámos pela Igreja de Luxemburgo. Eu pedi ao Zé António, nós podíamos ter orado por nós. Senhor, dá-nos pianistas, dá-me mais músicos, dá-me mais, sei lá, dá-me mais pessoas, dá-me mais isto. Mas eu preferi semear essa oração nos nossos amigos. Para quê? Para que eu consiga continuar a desejar a presença dele, como eu estou a sentir agora aqui no nosso meio, para o adorar, para o buscar, para estar com ele. Estar com ele. Comparação incomparável.
a minha cadela por vezes vem ao meu lado só para se encostar a mim. Eu acho que é para me encher de pelos. Sério, eu fico, meu Deus, e por mais que eu passe o rolo e me sacuda, eu sei, mas isto sou eu a brincar, não é? Mas também não é para me pedir isto ou aquilo, é só porque sim, que nós possamos fazer. Eu dei o exemplo, o meu próprio exemplo, eu passava as noites a jogar com o meu irmão no quarto, no computador. E às vezes nós jogávamos muito um jogo de futebol de estratégia. Quando era a vez dele, ou ele queria escolher um jogador, ou queria fazer uma pesquisa, eu pegava e ia à sala só para me encostar ao meu pai. Depois voltava. Que é o que deve ser a nossa comunhão com Deus. Vocês têm como uma criança que vai à busca do carinho e do amor. Nós não podemos ir à busca do que é que Ele me pode dar. Porque Ele dá. Mas a bênção dele torna-se maior quando eu vou sem ser por interesse. Vou por amor. Vocês estão a entender ou não? Pronto. E porquê que eu estou a falar nisto? Porque nós eu estou a ver coisas terríveis neste mundo. Eu estou a falar no mundo espiritual outra vez. Não estou a falar das eleições no Brasil, nem da economia mundial, nem da economia da Europa. Não estou a falar do transgênero, nem dos transexuais, nem dos homossexuais. Não estou a falar nada disso. Eu estou a falar daquilo que nos interessa, que é o que vem do alto. E aquilo que eu vejo que está a começar a acontecer é o fim da era da graça e a ira de Deus a abater-se sobre aqueles que lhe são desobedientes. E Deus está mesmo zangado. E eu escrevi isto e houve um fulano que veio logo com a conversa que a ira abateu-se há 2000 anos atrás na cruz do Calvário sobre Jesus. Está errado o que ele disse? Não, está certo. A ira de Deus caiu sobre Jesus ao invés de cair sobre mim e sobre si. Por isso está escrito em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou, arrancou, nos libertou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição por nós. Conforme está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós que não somos de origem judaica. Ok? Então a ira de Deus caiu sobre Jesus. Caiu, é verdade. Mas, e vivemos na graça? Sim, pois vivemos. Mas é precisamente por estarmos a viver na graça que eu sinto que sei, e posso mostrar por provas, que a era da graça está a terminar. Quando Deus deixa de fazer a vontade da igreja em oração para fazer a vontade dele, é o princípio do fim da era da graça. E dá uns anos a esta parte, a igreja tem clamado por coisas a Deus, a igreja tem clamado por coisas aos céus, e Deus tem feito o oposto. É essa análise que eu faço, e não faço só de agora, já faço de há uns, se calhar, 15 anos, esta parte. Faz-me pensar com muita seriedade que a era da graça está a terminar. Porquê é que vemos certos homens de Deus caírem em desgraça? Porquê é que ouvimos falar de certos homens de Deus morrerem em acidentes ou com doenças graves, quando podiam morrer em paz e fartos de bons dias, conforme aconteceu com muitos? Mas no Novo Testamento os servos de Deus tiveram mortes horríveis. Sim, por pregar o Evangelho. Por pregar o Evangelho. Não por terem aviões ou por andarem de Mercedes e terem fatos de 1000 euros comprados novos todas as semanas. Vocês estão a entender o que eu estou a querer dizer? Então, isto faz-me pensar que a ira de Deus está a começar a cair com violência sobre os desobedientes, sobre aqueles que têm prevaricado a sua casa e que têm prevaricado o Evangelho.
E mesmo que alguém venha para si com a conversa da graça, você diga assim, sim, nós estamos na graça. Por isso é que eles ainda não foram destruídos. Por isso é que muitos deles hoje ainda estão vivos. Porque se nós não estivéssemos na era da graça, nós os dois nem estávamos aqui a ter esta conversa. Já estávamos os dois no inferno a pagar o preço. Nós hoje estamos aqui de pé e vivos. E com a possibilidade de estar a servir a Deus. Porque estamos debaixo da era da graça. Agora, a era da graça nunca será para sempre. Sabia disso? É um tempo determinado por Deus para ver se o homem se arrepende da sua maldade. É um tempo determinado por Deus para transportar o homem desde o seu pecado até a possível remissão desse pecado. Através de quem? Qual é o veículo? Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. E o que é que eu vejo hoje em dia? Que as palavras de um apóstolo podem ser superiores às palavras de Jesus. Que as regras e os usos e costumes de uma igreja são maiores do que aquilo que a Bíblia nos ensina como verdade. Que os pastores preferem acreditar num político ou num perito em economia, não é? Do que acreditar no Eterno que criou a matemática e que já lhe deu a volta. É que você não tenha a dúvida, Deus criou a matemática e quando percebeu que o homem ia ser dominado por ela, deu-lhe a volta, alterou-a, tanto que a matemática de Deus é totalmente oposta da matemática dos homens. Eles conseguiram reduzir o haja luz a uma equação matemática enorme, gigante, cheia de raízes quadradas e frações e potências e sabe-se lá mais o quê. E o homem é assim, é um homem complicado. 2x mais z ao quadrado à 10ª potência, raiz quadrada de 7 com 45, com mais isto, bilhões, trilhão. E o que Deus disse foi, haja luz. A palavra dele tem tanto poder, tem tanta força, que resume naquelas pequenas letras todas as fórmulas químicas, fórmulas físicas, fórmulas matemáticas, toda a informática, tudo resumido em haja luz. E o que é que o homem tem feito hoje em dia? Tem recusado essa palavra para abraçar a sua própria palavra. Por isso hoje temos ditos apóstolos a dizerem barbaridades como Jacó regressou ou recuperou a primogenitura. Como é que ele pode ter recuperado o que ele nunca teve e que nunca lhe foi dado por Deus? Deus simplesmente não a retirou da mão dele porque ele a comprou ao seu próprio irmão por um prato de lentilhas. Deus honra os nossos compromissos, sabia disso? Por isso ele próprio diz em Eclesiastes capítulo 5, para nós não fazermos promessas nenhumas que já sabemos que não vamos conseguir cumprir. Porque ele vem e cobra de nós. Não, tu prometeste. Também diz, não juremos por nada nem por ninguém. Porque vamos falhar. Mas ele jurou por si mesmo. Não tendo ninguém maior do que ele por quem jurar, jurou por si mesmo. É como se Deus dissesse assim, que eu deixe de existir se isto não se cumprir. E tudo o que ele tem falado se tem cumprido, porque o nosso Deus é poderoso. Vocês estão a entender o que eu quero dizer? Então, o meu alerta, aquilo que eu tenho estado a pensar, tem a ver com as coisas do alto. Tem a ver com Deus, tem a ver com o poder do Evangelho, tem a ver com a nossa inoperância quanto filhos de Deus. Como é que nós
podemos tirar a nossa confiança de Deus e pôr a confiança num homem, num político, num perito em economia, num jornalista, num artista, num jogador de futebol. Não podemos. E temos que pôr a nossa confiança única e exclusivamente em Deus. Não podemos pôr a nossa confiança num pastor. Podemos amar o pastor, podemos dizer, eu estou consigo até ao fim. Mas nós não podemos nunca impedir de Deus ser o único sentado no trono da nossa vida. E o que é que eu vejo hoje? Eu vejo muita potestade sentada no trono das igrejas, dos pastores, das nações. Não é impressionante? Então eu escrevi assim, eu vou ficar em silêncio até o Senhor dizer. São 7 dias que o Senhor me disse para eu estar em silêncio. Deixar Ele falar. Ele falará por mim. E eu decidi cumprir esse silêncio. E usei um versículo, uma passagem bíblica, de facto, do Velho Testamento. Mas eu pergunto, eu gosto muito do Novo Testamento, mas eu pergunto, agora vamos rejeitar o Velho Testamento só porque estamos na graça? Então o apóstolo Paulo também estava errado, porque ele citou muitos versículos do Velho Testamento para propagar o Evangelho que Jesus lhe deu quando ele subiu aos céus. O cântico, o versículo favorito da irmã Alice, Romanos 8, 28 e 29, que é um cântico do Velho Testamento, é do Velho Testamento. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam Deus. E depois diz assim, quem será? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isto está no Velho Testamento. Então eu pergunto, será que Paulo está errado? Não. Então é errado citar versículos do Velho Testamento? Não. Principalmente quando eles fazem sentido. Vamos abrir. Abriu em Apocalipse? Fiz. Vamos ler Apocalipse então. Não é porque. Não, porque estamos na era da graça e essa coisa da ira já não pega. Está bem? Essa coisa da ira não pega, o que é que isso quer dizer? Não, a ira já caiu sobre Jesus, já não há mais ira. Por isso hoje temos lésbicas e homossexuais cristãos. Por isso hoje temos pastores que permitem o pecado do adultério na liderança, no louvor, na igreja. Aquela coisa do não, eu vou-me divorciar desta pessoa, mas já estou a viver com esta. Estão a perceber? E o pastor diz, amém, amém, estou consigo. Porque não quer perder a pessoa. Porque se calhar aquele dízimo é alto. O amor ao dinheiro. E nunca se esqueça disto. Aquele Deus de letra pequena, Mamon, está a dominar sobre a maior parte das igrejas no mundo. Acreditem no que eu vos estou a dizer. Quantas igrejas é que vocês conhecem que levanta uma oferta por fim de semana? Uma. E o pastor não choraminga a oferta. Não mostra a conta da luz. Irmão, chegou a conta da luz. Você nem sabe quando chega, nem sabe quando é que eu apago. Simplesmente você sabe que há luz. Até dá para rir a porco. Nem há água. E você sabe que a igreja sustenta a ação social da nossa igreja. E você sabe que eu ajudo algumas coisas. E tenho ajudado para fora. Não quem pede. Quem pede vem atrás de ver os vídeos e devem ser riquíssimos. E somos. Eu sou o pastor mais rico do mundo. Com as pessoas que eu tenho, sou o pastor mais rico do mundo. Com os colaboradores que eu tenho, que são os melhores do mundo, eu sou o pastor mais rico do mundo. Nenhum deles tem a riqueza que eu tenho.
Estou a ser muito sincero, é assim que eu sinto. Por isso é que se calhar todos os dias eu recebo de Moçambique, de Angola, do Paquistão, do para lá estão e sei lá, para aí andam também. Todos os dias recebo mensagens a pedir dinheiro. Mas é que podiam pedir oração, pedir ajuda, não é pedir logo dinheiro, pumba. Pois há uns que tentam manipular. Tenho aqui os meus órfãos, e tenho aqui estas criancinhas. Eu sei lá se são mesmo dele, se não são. E porquê é que ele não busca a Deus como eu busco? É que eu busco a Deus. Você não busca a Deus, vocês não vão para as redes sociais pedir ofertas. Estão a entender o que eu estou a dizer, não é? E nós temos o grupo do WhatsApp do nosso ministério. Vocês nunca me ouviram pedir lá ofertas também. Nem pedir dinheiro. Nem choramingar. Poucos ministérios são como nós. E temos feito grandes coisas. Não é verdade? Então a Deus toda a honra e toda a glória. Estamos na era da graça. Estamos, pois. Está a terminar, não tenha dúvida. Mas Deus já não, a ira de Deus já não cai sobre nós. Não. Então vamos ter que riscar ou arrancar umas páginas da Bíblia. O que é que vocês acham? Trouxeram a tesoura? Eu acho que o kit de um bom cristão é a Bíblia, um marcador e a tesoura. Quando não interessar, a gente vai e corta a página. Vamos pôr uns caixotes de lixo aí nas filas, António. Que é para a malta... Não, esta não interessa. Eu estou a brincar, não fiquem assustados, por amor de Deus, não é para fazer isso. Veja aí, Apocalipse 3, versículo 14. Palavra do Senhor ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Quem é o anjo da igreja? É o pastor da igreja. Porquê é que se chama anjo? Porque é o guardião das ovelhas. Irmãos, eu chego a casa do meu trabalho e ainda vou responder a estes fulanos estúpidos das redes sociais. Ainda vou responder às vossas mensagens. Telefonar aos que eu consigo telefonar. E mais isto, e orar, e mais não sei o quê. Eu digo-vos uma coisa, eu chego à noite, eu estou mais cansado do que o rapazinho da casa africana que andava com os sacos a entregar na casa das pessoas. É um peso que cai sobre mim, sobre o meu corpo, vocês não imaginam. E já para não falar no ódio que me têm, naquilo que falam e nas orações negativas, que não me atinge. Bate na porta e volta para trás. É como o carteiro. Olha, uma carta registada. Vem de quem? Vem do maldito. Então pode levar de volta, que eu não vou assinar. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. E isto diz quem? O Amém. A testemunha fiel e verdadeira. Porquê o Amém? O assim seja. Aquele que cumpre aquilo que Ele quer. Diga-me lá se não é o que está a acontecer hoje. Senhor, que este político, o choco frito, ganhe. E depois ganha o carapau, exato. E o cristão, na vez de pensar assim, foi feita a vontade de Deus, o Senhor abençoou o carapau, não. Deus enganou-se. Não, e houve fraude. E vamos para a rua, e vamos matar pessoas, e vamos atropelar pessoas, e vamos fazer 30 por uma linha, porque é a vontade de Deus. Cegueira espiritual. Mas a Bíblia diz o quê? Isto diz o Amém, o assim seja. O que o meu plano, a minha vontade, seja cumprida. É o que está a acontecer hoje. E depois diz também o quê? Que ele é o quê? Testemunha fiel. E verdadeira, porque ele não mente. O princípio da criação de Deus. Porquê que isto é mencionado assim? É como quem diz, eu estou cá desde o princípio, tudo sei mais do que tu. Eu sei as tuas obras. Veja como é que Deus fala connosco. Irmãos, que eu consiga transportar para os vossos corações hoje aquilo que eu senti ao ler isto. Eu sei as tuas obras. Ele não diz, eu conheço. Porque eu sei. Saber.
é mais profundo. Conhece o fulano tal? Conheço, sim, senhor. E conheço as obras da igreja dele, conheço a família dele. Mas quando você diz assim, você sabe quem é tal pessoa? Sei, sim, senhor. Nós estamos a dizer que vamos mais fundo. Sei as tuas obras, que não és frio, nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Nem és carne, nem peixe. Assim porque és morno e não és frio, assim porque nem estás geloso, nem estás afastado, estás no meio termo. Hoje eu vou, amanhã não vou. Hoje eu vou, amanhã não vou. O pastor hoje pode contar comigo, amanhã não. Vocês percebem que eu estou... É o irmão... No Brasil diz que é o irmão Raimundo. Pé na igreja, pé no mundo. E é uma coisa... É um misto. Quase místico. Eu costumo dizer à minha mulher, quando ela diz que lhe apetece uma tosta, que eu digo que és uma tosta mística. É mais ou menos o crente misto. É místico. Porque anda muito pelas aparições, pelos sinais, pelas emoções, pelos efeitos especiais e não tanto pelo espírito. Por isso é que é morno. Porque no dia em que não há, aquele crente que precisa de Deus diz assim, foi tão boa a reunião hoje, e ele diz assim, já tivemos melhor. Mas por que tu pode... Vocês já ouviram isto? Nós tivemos... Como assim? Já tivemos melhor? Houve um dia em que ele impôs as mãos e foi assim mais poderoso. Pastor, você antigamente passava por nós e as pessoas caíam debaixo da unção. Pois é, irmão, eu agora tomo banho e agora já não acontece. Às vezes dá vontade de responder isto, não é? Porque as pessoas são místicas e nós não podemos ser. A Bíblia, quando diz que andamos pela fé e não pelo que sentimos, também se refere a isto. Eu sinto aqui a unção de Deus. Porquê? Porque senti um arrepio aqui na nuca. E quando eu sinto estes arrepios, é unção. Não é pela... Sabe como é que eu sei que Deus está aqui presente? É pela fluidez com que eu consigo ministrar a palavra. Se eu tivesse aqui tipo para arranca, sabe? Se eu tivesse aqui tipo... Deus não estava. Mas é a fluidez. Isto brota com bolinhas de gasosa. Sobe uma, arrebenta e já vem outra a seguir. E isto não para. E à sexta-feira eu vou para casa, eu não consigo dormir antes das 4, 5 da manhã. Porque eu fico a ferver, fico cheio de unção. É uma coisa tremenda. Parece que fica ali um escudo à minha volta. Água viva, o óleo fresco de Deus preenche-me. Venho cansado do trabalho, às vezes venho cheio de sono, venho quebrado. E quando eu chego aqui, ou ouço a palavra, ou ministro, eu fico totalmente transformado. Parece que é uma transfusão de sangue, parece que é vitaminas intravenoso, diretamente na veia. Está a perceber o que eu estou a dizer? Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Para Deus é mais fácil entender o afastado e o zeloso do que aquele que está a meio termo. Porque o meio termo só se engana a ele mesmo. Não engana a Deus, não engana a ninguém. Porque é uma pessoa que não se pode confiar. É uma pessoa que quem não se pode acreditar. É uma pessoa que compromete e depois falha. É uma pessoa que os frutos do Espírito são fracos. Percebe o que eu estou a querer dizer? Assim porque és morno e não frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, rejeitarei. Deus rejeita os mornos. E depois Deus não para por aqui. Diz assim, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Deus é agressivo, é bruto.
Isto é muito sério. E depois diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, porque está nu. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Sabe o que é que são 5? É para aquele que diz que tem os 5 ministérios nele próprio. Está nu. Irmãos, no dia em que o Senhor, é verdade, no dia em que o Senhor me tirar o ministério pastoral, eu fico nu. Foi isso que me aconteceu, sabia? Em 2007, quando eu saí da denominação onde eu estive 22 anos, o primeiro sonho que eu tive foi eu nu, com uma mala de diplomata na mão, em direção a um rio. Eu estava exposto. Porque naquele momento me tinha sido retirado um título e tinha-me sido retirado um ministério que não era de Deus, era da denominação. E eles estavam a dar ordens para eu ir, eu tinha que entrar dentro do rio. Eram as ordens que eu tinha. E eu não queria, porque o rio era lamacento e tinha uma correnteza muito forte. E eu sabia que se eu entrasse no rio, eu ia ser levado na correnteza. Podia até morrer. E eu disse: olha, Senhor, vou confiar em ti. E quando eu me aproximei do rio, muito perto da margem, havia uma escadaria que passava por baixo do rio, com um túnel que ia sair ao outro lado. E eu entrei nessa escadaria e passei pelo túnel. E quando saí ao outro lado do rio, eu já ia vestido de fato e já não tinha a mala de diplomata na mão. Eu já não tinha, ouça o que eu disse, eu já não tinha a mala de diplomata na mão. Eu já não tinha a responsabilidade daquele ministério, mas já estava vestido e o ministério que eu tinha já era de Deus. E eu já tinha passado, eu passei a correnteza, eu passei a aflição, eu passei aquilo que o homem me queria fazer por baixo do rio. Deus me guardou, foi o ano que eu estive parado. Foi o ano que eu estive em reconciliação com Deus e com a sua palavra. E quando eu saí do outro lado, pela escada, eu já ia vestido e sem a mala. E só me lembro de olhar e vê-los do outro lado espantados, como é que eu estava do outro lado do rio. Porque era suposto eu não ter chegado lá. É aqui que entra Deus. Vocês estão a entender o que eu estou... Então, desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. 5. Os 5 ministérios. Uma pessoa que diz que está rico, enriquecido e que de nada tem falta, não precisa de Deus. Ou pelo menos é assim que ele pensa. Então, diga-me lá se essa pessoa tem Deus. Não tem. Nem o ministério. Ah, mas ele é o líder. Ou ele é um pastor. Sim, mas isso não quer dizer que ele esteja debaixo da unção de Deus. Aconselho-te, palavra do Senhor, aconselho-te que de mim, quer dizer, busca-me, vem, volta-te para mim, que de mim compres ouro provado no fogo, ouro purificado. Sabe onde é que isto está? Esta parte do ouro purificado está em Malaquias capítulo 2. Diz que o Senhor, no final dos tempos, se assentará como ourives diante da fornalha, a purificar o ouro e a prata. Sabe como é que o ourives sabe que o ouro e a prata estão puros? É quando ele consegue ver o seu próprio reflexo na pedra, não é na pedra preciosa, é no metal precioso. Quando ele, depois de passar na peneira e aquilo está líquido, está ali a ferver, porque não se consome, a água consome e desaparece e evapora, mas o ouro, a prata, o níquel, tudo isso não desaparece, não evapora. Está ali a ferver, está ali incandescente. Como é que ele sabe que está purificado? É quando ele vê o seu próprio reflexo no metal precioso. Quando nós temos o reflexo de Jesus em nós, estamos purificados de todo o pecado. E é esse ouro purificado que nós temos comprado do Senhor. E como é que eu compro este ouro purificado? Eu compro este ouro purificado buscando ao Senhor de todo o meu coração.
buscando, orando, lendo a palavra, louvando a Deus. Vestes brancas, porquê? Porque ele estava nu. Porquê o ouro? Porque ele é desgraçado, miserável, pobre, cego. E ainda, vestes brancas para que te vistas, porque está nu, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. O ouro purificado resolve a desgraça, a miséria e a pobreza. O colírio resolve a cegueira e as vestes brancas, a nudez. Tudo isto só se alcança com o Senhor. Eu repreendo, versículo 19, eu repreendo e... Que engraçado, não diz dou graça. Está a ver como é que uma doutrina tão boa como a doutrina da graça se pode manipular para cegar os entendimentos? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Diga-me lá uma coisa agora. Como é que é? Como é que ficamos? Eu repreendo a todos e castigo a todos quantos amo. Não, pastor, Deus está errado. Então estamos na era da graça, a ira do Senhor. Não, a ira está aplacada na cruz do Calvário. Está. Mas quando terminar, está muito. Eu sinto no ar. Irmãos, aquilo que está a acontecer com o pastor Malafaia, eu tanto brinco, depois sei-me isto. O que é, senão a ira de Deus? Não se pode amaldiçoar as pessoas só porque votaram noutra pessoa. Não se pode expulsar da igreja irmãos que pensam um bocadinho diferente de mim, mas que amam a Deus como eu amo. Olha, o que é que seria de mim eu saber que você vota num partido ou noutro partido? Vocês já sabem qual é a minha opinião sobre isso. E eu agora dizer, não, você não tem lugar aqui na igreja. Eu nesse momento perdia toda a confiança de Deus. Não é em Deus, é Deus deixava de confiar em mim. Ou como o André Valadão, a emitir comunicados, a fingir que tinha que dizer bem de um certo candidato porque tinha sido intimado por fazer com mentiras em nome de Deus. Não é chocante? Mas irmãos, atenção, eu não estou contra o povo brasileiro, eu amo o povo brasileiro, tenho grandes amigos, tenho aqui irmãos maravilhosos, brasileiros que eu amo, que eu dou a minha vida por eles. Mas eu sei o que é que eles sofreram quando foi a pandemia. Sei muito bem o que é que sofreram, porque a família está lá. E se não fosse a graça de Deus, aí sim, a graça de Deus e o amor de Deus, a coisa tinha sido muito pior. Então a era da graça está a terminar. Está, sim, senhor. E o que é que Deus pôs no meu coração? Vamos a Amós, vamos? E olha que Deus está a ver, se você abre noutro livro qualquer, a fingir que está em Amós. Hein? A pessoa com a Bíblia aberta em Salmos, afim, que passagem tão interessante que o pastor está a ler. Como se estivesse em Amós. Amós capítulo 5. Estou a brincar com vocês já sabem bem que eu sou. Está a ver, Dona Piedade? Já passou uma hora. É.
Já passou uma hora. Nem deste conta. Pois. É isto que acontece quando estamos na presença de Deus. O tempo voa assim. A gente nem dá conta. E terminamos e pensamos, já acabou. Então, ainda nem sequer cheguei à sobremesa. Amós 5. Quer que eu ajude? Fica logo a seguir a Amós 4. Logo a seguir a Joel. Já achou. Amós 5, versículo 10 diz assim: olhe, e agora diga-me se isto não foi o Senhor que chegou ao meu coração com a sua voz mansa e delicada e trouxe até mim. Diga-me. Aborrecem na porta ao que os repreende e abominam o que fala a verdade e com sinceridade. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, e edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Conheço um ou dois casos assim. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Eu, você. Pois, porque eu nunca vejo você falar contra os transgêneros e os homossexuais. Nunca vejo você falar contra as medidas más do governo. Nunca vejo você falar contra... Oh, meus amores, eu só tenho que falar a palavra. E sobre tudo o resto que se passa, está aqui. Portanto, o que for prudente, versículo 13, guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal. Isto é agora Deus a dar a solução. Buscai o bem e não o mal para que vivais. E assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. José é os seus escolhidos, a sua descendência. Quando Deus trouxe esta palavra ao meu coração, eu senti o temor de Deus. Então eu parei. E escrevi, eu vou estar um tempo em silêncio. Porque Deus assim o disse. Por causa do que eu sei que está a acontecer. Que está oculto. Você não imagina, há muita coisa que está a acontecer. E que esses líderes estão a esconder, porque eles não querem que se saibam. Porque será escândalo na igreja. Será escândalo no mundo. E eles não querem perder clientela, vamos dizer assim. Mas o que é certo é que está escrito. Mas a era da graça. A era da graça está cá e não tem nada a ver com isto. Porque a ira de Deus cair tem a ver com Ele repreender e castigar os que Ele ama. Então, mas são desobedientes? Pois são. E então, o seu filho é desobediente, você deixou de gostar dele? Lá porque o seu filho fez alguma coisa de errado, você deixou de gostar dele? Obviamente que não. É verdade ou mentira o que eu estou a dizer? Lá porque estamos a desobedecer, ou a liderança das igrejas está a desobedecer, ou porque as igrejas estão a entrar por caminhos muito perigosos, onde Deus não está. Deus deixou de gostar dessas pessoas? Obviamente que não. Mas Ele diz, eu repreendo e castigo os que eu amo. E é isso que Ele está a fazer. E aos líderes que estão a levar as pessoas às covas, cegos que guiam cegos, o Senhor vai retirar.
E ao teimoso que quer permanecer, o Senhor vai fazê-lo cair. E àquele que não tem vergonha na cara, o Senhor lhe trará vergonha e opróbrio publicamente. Porque Deus lida connosco sempre, primeiro que tudo, em oculto, sempre no privado. E só passa para fora quando nós não queremos aceitar a correção de Deus. Quando nós não nos arrependemos. E quando as pessoas vão buscar a Bíblia para justificar aquilo que fazem e o caminho que escolheram para permanecer, que não tem frutos, mas depois dizem, não tem frutos, tenho a igreja cheia, mas isso não são frutos. Faz lembrar aquele fulano que tinha o pomar cheio de ameixas. E depois quando foi a apanhar estavam todas cheias de bicho. Diga-me, do que é que me vale ter 2 toneladas de ameixas cheias de bicho? Só por dizer que é fruta com carne. Mas vocês percebem, não tem, não dá para vender, não dá para dar, não alimenta, tem doença. Ter uma igreja cheia não quer dizer nada. Ter um avião, ter um barco, ter um carro. Eu e a minha mulher que temos uma expressão que é ter um carralhão. É um carro, muito coisa, não é? Não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito, sabe qual é o primeiro grande fruto do Espírito? Foi isso que mexeu comigo. Foi isso que me fez chorar dias. Dias inteiros. Chorar dias inteiros. É o arrependimento. É a pessoa sentir-se arrependida de ter ensinado coisas que não são de Deus. De ter obedecido a ordens que não vieram de Deus, como se tivessem vindo. E ter acreditado em certas coisas e em certas pessoas como se elas fossem Deus. E é esse arrependimento que gera, é como o alternador do carro. Faz aqui. Quando a gente dá a chave, né? O motor de arranque dá o quê? Primeiro que tudo, o alternador dá sinal ao motor de arranque e ele é que dá o arranque ao motor do carro. Que antes era por manivela. Lembram-se dos carros antigos? O motor de arranque era a braços. Hoje temos o alternador, graças a Deus. E que depois do carro estar a trabalhar, é aquela bobina do alternador que dá energia ao carro e gera energia, ou mantém a energia da bateria. O arrependimento é o alternador da nossa vida. Porque quando eu me arrependo genuinamente, Deus abre e escancara as portas dos céus e do seu trono para nós. Eu posso ter 40 anos de cristianismo, eu posso ter 40 anos de Bíblia, eu posso ter Bíblias velhas na minha mesa de cabeceira, posso ter 40.000 Bíblias. Eu posso estar na igreja, eu posso estar há não sei quantos anos a pregar o Evangelho. Mas se eu nunca me arrependi das coisas erradas, eu estou a dizer a Deus que o meu passado é mais importante do que Ele. Eu estou a dizer a Deus que aquilo em que eu acredito é mais importante do que Ele. Eu estou a dizer a Deus que tudo é mais importante do que Ele. E, irmãos, é tão importante nós entendermos isto. Para você ter uma ideia, o mesmo homem que disse a frase, que hoje é um chavão, infelizmente, que está a perder poder por isso, que pode transformar a vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, depois teve receio, teve dúvida e deitou tudo a perder. Para você perceber quão não é limitados, mas nós somos tão como o caniço, como Pedro, Barjonas. Somos tão... parece que não temos espinha dorsal. Parece que hoje está quente, amanhã está frio. Estão a entender? O que é que disseste? Influenciáveis. Somos tão... para além de influenciáveis, não temos
uma postura de fé e de acreditar naquilo que Deus nos está a dar, que acabamos por ceder à dúvida, ao medo. E estou a falar de João Batista. Quando Jesus começou o seu ministério, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isto é o primeiro grande sucesso. O primeiro grande segredo de sucesso de um homem e de uma mulher de Deus. Mas 3 anos e meio depois, ou 3 anos depois, teve dúvidas. Porquê? Porque ele continuou a fazer o que Deus o chamou para fazer. E à medida que foi fazendo o seu trabalho, chegou uma altura em que ele pensou que devia ter algum reconhecimento do primo. E este é o erro. Nós não temos de ter reconhecimento de ninguém. Irmãos, eu não tenho que ter reconhecimento de nenhum pastor externo, nem nenhum pastor interno. Eu quando falo com vocês alguma vez eu digo: olha, fala pastor João Viegas. Não. Fala João Viegas. E vocês é que dizem: olá pastor. Eu sou o que vocês reconhecem que eu sou. Eu não preciso de me impor. E este foi o problema de João Batista. Ao fim de 3 anos a batizar pessoas, pensou: do que é que me voltar a fazer isto se ele não me reconhece? Mas nós não precisamos de reconhecimento, nós precisamos de obediência. Então, mas ainda havia alguém para batizar? Se não houvesse, Deus tinha levado João Batista muito mais cedo. Ainda havia pessoas para arrepender, para poderem passar dali para o ministério de Jesus. Você já tem ouvido o pastor Zé António ensinar aqui que há denominações que são como jardins de infância. E é verdade. E você sabe uma coisa? Porque eles quiseram ser isso. São igrejas de passagem. Não podem ser igrejas de permanência. E os que lá estão, e que estão há mais tempo, são crianças espirituais. E há muitos que saem de lá e saem sem vontade de ir para a primária. Para o ensino básico. Então o que é que fazem? Abrem o seu próprio jardim-escola. E admiram-se de serem criticados. Porque não há nenhuma criança que chegue à idade de adolescência ou à idade adulta que consiga vencer na vida só com o jardim-escola. Porque no jardim-escola não se ensina a falar, nem a ler, nem a escrever. O que é que se ensina? Ensina-se a socializar. Ensina-se que o quadrado entra no buraquinho quadrado. E o triângulo não entra no círculo, entra no triângulo. E o que é que se ensina no jardim-escola? A fazer desenhos, a desenhar a borboleta, a desenhar a lua, o pai e a mãe. Mas quando eu tiver 18 anos, se eu continuar a desenhar o pai e a mãe como desenhava no jardim-escola, alguma coisa está mal comigo. E este é o segredo que eu gostava que vocês entendessem. Isto é mesmo sério. Acreditem no que eu vos estou a dizer. Há igrejas que são de passagem. E depois há aquelas que são, sei lá, escolas básicas, outras já são preparatórias, outras já são secundárias, outras são faculdades. E sabe, vou-lhe ser muito sincero. Como é que eu sei que uma igreja já tem outro crescimento? Não é só o nível da palavra. É o nível de recepção do povo. Até que ponto é que o povo aceita ouvir, receber, abraça. Não é se a igreja tem grandes instrumentos, grandes coros, grandes orquestras. Percebe o que eu estou a querer dizer?
quando eu era menino, eu acreditava no Pai Natal. Aliás, no Menino Jesus. Nós, lá em casa nunca foi o Pai Natal, era o Menino Jesus. E o meu pai dizia-nos para a gente pôr o sapatinho e, e escrevermos a carta ao Menino Jesus. E a gente escrevia. Fazíamos essas coisas porque acreditávamos que aquilo era mesmo verdade. Quando eu cheguei aos meus 6 anos, 7 anos, eu descobri que não era nada. O Menino Jesus e a Menina Jesus eram os meus pais. Eu deixei de escrever cartas. A gente cresce. Não é? Assim como hoje há a mania do... Os meninos perdem o dentinho de leite, então põe-se o dentinho debaixo da almofada. Que vem a fada dos dentes. Eu não quero cá fadas na minha casa. Vocês estão a perceber? E eu sou de uma era em que se guardava os umbigos em fromol dos meninos e guardávamos os dentes de leite. A minha mãe tinha lá uma dentição inteira. Deitámos tudo fora a uma certa altura. Porque isso torna-se idolatria. E como é que a gente decide deitar isso fora, libertar disso? Quando crescemos no conhecimento da palavra. Por isso é que há pessoas que a gente conhece que ainda hoje tremem quando se fala em bruxaria. E você hoje já não tem medo nenhum. É assim que a gente vê o crescimento espiritual. Mas eu digo-vos, irmãos, há quem seja mais crescido do que nós. E nós precisamos de continuar a caminhar nessa estrada. Tá? E como é que eu posso crescer mais espiritualmente? Eu tenho que estar sempre pronto para me arrepender. Oh Senhor, perdoa-me de todas as vezes que eu não acreditei que Tu eras poderoso para me livrar da bruxaria. Perdoa-me, Senhor, de todas as vezes que eu acreditei que os problemas que bateram à porta da minha casa foram porque houve alguém que teve inveja e ciúme. Se nós acreditamos que o mal que nos acontece é porque alguém está com ciúmes de nós, você ainda não consegue acreditar que se calhar você é o maior causador dos seus males. Não é verdade o que eu estou a dizer? Ai, pastor, ora por mim. Ora por mim, porque eu sofro de refluxo gástrico. Umas horas depois de comer, ai, é aquilo tudo à boca. Ei, pastor. Daí eu vou orar. Que comidas é que você come? Ai, eu 3 quilos de picante sempre garantido a cada refeição. Gindungo mesmo, daquele, sabe, que até o frasco derrete se a gente não puser no prato. A gente depois de comer, quando vai a lavar a louça, o esfregão desfaz-se. Tal não é o gindungo. Eu gosto de picante. Eu adoro picante. Até na sopa eu ponho picante. Estou a falar sério. E às vezes, quando éramos miúdos, eu só via pão, não via nada, era com picante. Ardia na boca. Epá, mas aquilo era bom. Não é? Uma vez não havia nem picante, só havia uns restos de ketchup. Eu e o meu irmão, até lamemos os beiços. E o pastor diz assim, se calhar está na hora de comer umas coisinhas diferentes para não é? Por causa do estômago. Ah, sim, sim, sim. E a pessoa vai-se embora, chega ao carro e diz, o que é que ele tem a ver com o que é que eu como? Eu é que sei o que eu como. Mas depois, quando... pastor, você orou por mim, mas não resultou. É o diabo, não é, irmão? É o diabo, pastor, é o diabo. Põe a unha aqui, epa. Então, se vocês estão a entender o que eu estou... Eu parece que estou a brincar, mas é para a gente perceber. Ai, pastor, olha por mim. Ando sempre constipado. Nem imagina. Eu em casa, parece que é sempre um frio e tal.
Então, meus irmãos, aqui orar, o Senhor vai curar o nome de Jesus. Amém. Vai curar. Senhor, oramos aqui, te pedimos a tua glória sobre este irmão, sobre esta irmã. Sara, Senhor, retira todo o espírito de gripe, todo o espírito de constipação. Amém. Olha, você em casa agora, uns chinelinhos, umas meinhas. Não, ando sempre descalço. Sempre, pastor. Na pedra da cozinha, na casa de banho, sempre descalço. Então, para que é que eu vou estar a orar? Vocês estão a entender? Não vale a pena pedir oração quando você é o causador. É, que está em 1 Tessalonicenses. E depois a seguir diz, não extingais o Espírito. Não erreis. Não extingais o Espírito. Porque às vezes nós é que retiramos a fé do nosso coração. Cometemos excessos, cometemos erros, mas depois, não é? Vamos pedir oração ao pastor. O pastor ora. O pastor é amigo, o pastor é gente boa. E depois ainda dá conselhos. E beijinhos e abraços. E a gente chega a casa e diz, não, o que é que ele sabe? Eu é que sei. E depois é o diabo. Pastor, ou o inimigo está-me a atacar, o inimigo. Não está nada. Somos nós. Ora pelas minhas costas, filho. Eu oro, mãe. Eu oro pelos teus ombros, eu oro pelas tuas pernas. Mas é o amortecimento do corpo, depois de tantos anos, a fazer asneiras por causa do trabalho. Mas eu não posso viver assim. Podes, mãe, porque a graça de Deus te basta. E olha, quem a viu que nem saía de casa, não foi? Nem podia, nem vinha à igreja. E quando vinha, depois nem se levantava da cadeira. E agora já anda aí a sapatear. E a fazer tango e dança de salão com o António aí. Mas percebem? O amortecimento do corpo. Mas também os nossos erros do passado. Não é? E não sermos nós a retirar a fé no nosso coração. Nem a extinguir o Espírito. E não virmos com a desculpa da má doutrina ou da doutrina errada. Mas eu acredito nisto. Eu amaldiçoei, não vai acontecer. Irmãos, Deus não nos chamou para amaldiçoar. Deus chamou-nos para abençoar. Não, mas eu não quero que isto aconteça, já amaldiçoei. Houve uma moda nos anos 90, princípio do século XXI, dos pastores, quando oravam pelos enfermos, amaldiçoavam a enfermidade. Mas quem somos nós? Onde é que isso está na Bíblia? Porque Jesus amaldiçoou a figueira. A figueira! Mas eu não vejo uma única vez Jesus dizer assim ao cego, eu amaldiçoo essa cegueira. Não, então aquilo está nos olhos do homem. Vou amaldiçoar o corpo do homem? Não. Mas há muita gente que fez isso. Eu amaldiçoo esta enfermidade. Não. Senhor, nós clamamos a tua unção a sarar esta enfermidade em nome do teu Santo Filho Jesus. Envia o teu poder, envia a tua graça. O que é que me está a entender? É tão difícil. Parece, porque depois dizem que o meu discurso é amargo, é vinagre, que eu estou sempre de mau humor, estou sempre a combater. O pecado é muito. Por onde quer que eu me vire, eu só vejo porcaria. E as pessoas a baterem palmas e dizerem amém, grande palavra. Irmãos, eu não tenho ciúmes do crescimento espiritual, ou não, ou crescimento das igrejas, dos outros pastores. Eu não tenho, eu fico contente. Eu até escrevi uma publicação sobre o avivamento. Eu escrevi duas. Uma em que eu dizia o avivamento já começou há alguns anos. Há uns que estão a dizer que está a começar agora. Eu vou-vos dizer o que é que eu acho sobre isto. Era como a gente dizer assim. Chegávamos a maio, a junho. E a gente dizia aqui em Portugal, finalmente o verão está a começar. E a malta que vive no Brasil dizia assim, mas o verão aqui está a acabar. Qual é o teu problema? Também tivemos aqui 3 meses de verão.
Mas a malta fala como se o verão fosse só lá. Agora é que é verão. Não, o verão que houve no Brasil não é verão. Não, vá lá. Ver as temperaturas que lá há. Ver o calor, que a malta nem consegue andar com a roupa, quanto mais calçados. Não é verdade? Mas a gente pensa que, não, mas aqui é que é verão. O verão aqui é que é, então, não é lá. Mas é verão nos dois sítios. Primeiro foi num e depois é no outro. E que engraçado, para o ano vai voltar a haver verão lá e a revelação de Deus agora vai haver verão cá outra vez. Até porque a Bíblia diz, enquanto houver a palavra do Senhor e houver tempo, verão e inverno nunca deixará de haver. Portanto, eu sei o que é que eu estou a dizer. E sei o exemplo que eu escolhi para poder ministrar isto. Então, lá porque o avivamento está a começar naquele ministério, ou naquele povo, não quer dizer que seja o avivamento da nação inteira. Na nossa nação portuguesa, já está a acontecer desde 2012, 2008, quando começou a crise. É verdade. Quando começou a crise, Deus começou a levantar o seu povo. Deus levantou a igreja e protegeu-a. Passou no intervalo da chuva. Depois, quando começou a pandemia, houve outro avivamento. E tem sido ondas do Espírito. E tem sido aqui, em Leiria, em Setúbal. Estou a falar em Portugal, não é? Em um Seixal, no Algarve, em vários sítios. E agora, pronto, está a haver também em Vila Nova de Gaia. Glória a Deus! Fico contente, não tenho inveja absolutamente nenhuma. Agora, não ponham a escrever coisas do estilo que ali é que o avivamento é verdadeiro, que eles é que são bons, quem não se juntar a eles está fora do avivamento. Porque Jesus nunca disse essas coisas. Em Joel 2 diz que Ele derramará sobre toda a carne. Brancos, pretos, amarelos, com os olhos rasgados, com os olhos em bico, cabelo encaracolado, esticado, sem cabelo e com muito cabelo, branco, preto, amarelinho, branquinho, ruivo, gordinhos, magrinhos, altos, baixos, toda a carne. Então eu fico muito contente porque a palavra do Senhor se está a cumprir. E depois escreveram assim, que há muita gente que tem a inveja de ver as igrejas dos outros a crescer. Não tenho. Nunca tive. Até porque não é a igreja a crescer que mostra seja o que for. Mas eles ficam contentes com isso. Glória a Deus, eu também fico contente por eles. E até no meio, no povo em que eles estão, dou graças a Deus que haja este grande avivamento. Dou mesmo muitas graças a Deus. Porque é um povo, que é o povo cigano, que bem precisava ter este avivamento. Para serem libertos finalmente da maldição de Caim. Percebe o que eu estou a dizer? Então, o pastor está invejoso. Não, eu não tenho inveja de ninguém. Não tenho, não. A única inveja que eu tenho, que não é uma inveja santa, é dos que já partiram, que já estão com Jesus e eu ainda não estou lá. Porque a porcaria que eu vejo neste mundo, tenho tanta vontade de ir para os braços do meu Senhor. Amém? Vamos orar? Paizinho, nesta noite, graças te dou pela tua palavra. Graças te dou por aquilo que tu nos entregaste esta noite. Graças te dou pelo teu grande amor, graça, compaixão, misericórdia, pela nossa salvação. Por aquilo que tu tens feito através de nós e conosco. Graças te dou, Senhor. Pai, que a tua palavra possa entrar em cada coração, possa brotar, dar fruto, fazer-nos crescer. E mais ainda te peço humildemente, Senhor, que a tua palavra possa ser um escudo e broquela à nossa volta, Senhor. Quero-te pedir também que nesta noite nos possas conduzir até casa, em paz e segurança. E a todos aqueles que estão a ver este vídeo, Senhor, ouvir este áudio,
possam também eles sentir a tua presença, a tua glória. E esta palavra transformar corações, Senhor. Abençoa a reunião de domingo, que possa ser um tempo estrondoso e maravilhoso na tua presença, para a tua eterna glória, Senhor. Com a igreja cheia da tua glória, cheia de famílias. Em nome de Jesus Cristo. E todos dizem comigo? Amém. Até domingo.